falar sobre a igreja de Esmirna. Diz assim: e ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Olha o que ele fala: conheço as tuas obras. Primeira coisa que eu e você nós temos que observar: nós não podemos esconder absolutamente nada de quem? De Deus. Não adianta. Você não pode ser infantil, eu não posso ser infantil, criança, e pensar que o que eu faço às escondidas, e que Deus não está vendo, e que Deus não estará vendo. Não. Essa fase lúdica, essa fase de menino, de criança, nós já passamos. Hoje os meus filhos com 6 anos de idade, porque são crianças, muitas vezes eles querem tapear. Você fez isso, rapaz? Não. Eu, você, nós não podemos tapear a Deus. A gente não engana. Ele conhece perfeitamente as nossas obras. Tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz. Então ele diz lá: conheço as tuas obras e a tribulação. Olha aqui para mim. Conheço as tuas obras e o que é? A tribulação. Essa igreja de Esmirna, ela era uma igreja diferenciada. Porque desde que ela havia sido fundada, desde que ela havia sido criada, ela vinha sendo perseguida, ela vinha sendo maltratada. Está dando para entender? Sim. As pessoas que se convertiam ao Evangelho, as pessoas que se convertiam a Jesus Cristo, elas eram colocadas entre a cruz e a espada. Fala, gente. Entre a cruz e a espada. Não é como nos dias atuais. Eu estava fazendo ainda há pouco uma live, esses dias conversando com a Viviane. Nós havíamos aprendido um evangelho muito chulo, muito raso, muito frouxo. A maioria das pessoas que hoje estão dentro de uma igreja não suportam quase nenhum problema que elas enfrentam. A maioria das pessoas que hoje estão dentro de uma igreja, qualquer coisa que acontece, muitas vezes é motivo para afastá-las da presença de quem? Deus. Estou falando besteira? Não. Às vezes porque ela faz um pedido, às vezes porque ela pede um milagre, uma bênção, uma vitória, e ela não é atendida, e ela não é respondida, já é suficiente para que ela deixe de congregar, para que ela deixe de ir à igreja. Estou falando de bênção, estou falando de conquista material. E no passado, esses homens que sofriam ao se converterem, ao se entregarem a Jesus Cristo, eles eram colocados entre a cruz e a espada, não pelo fato de não haverem recebido um milagre. O que eles queriam é que eles negassem o nome de Jesus. Fala, gente. Jesus. Não, vocês não vão seguir a esse Jesus, não.
Nós temos aqui a César, vocês têm que seguir a César. E quando eles diziam que não seguiriam a César e não serviriam a César, mas continuariam servindo a Jesus, eles pagavam com a própria vida. E aí vem a pergunta: será que você, será que eu, será que nós conhecemos esse verdadeiro evangelho? O evangelho do amor, como a Viviane pregava aqui no domingo à noite, o evangelho da graça, do amor, mas não esse evangelho da graça ou do amor que as pessoas andam falando por aí e por conta dele vivem na promiscuidade, no pecado, na prostituição, no adultério. Ainda há pouco eu fazia uma live e eu dizia: a pessoa que ama, ela não fere os princípios. A pessoa que ama, ela procura honrar a outra. Estou falando besteira, gente? Não. E hoje em dia as pessoas acham que o fato de vivermos na graça, ou o fato de termos o amor de Cristo, nos dá direito a viver na promiscuidade, na sem-vergonhice, no adultério, na prostituição. E aí depois eu vou lá na igreja: ah, Senhor, o teu amor é grande, ah, Senhor, é a tua graça. Não! O amor não permite com que eu ou você ou nós venhamos ferir os princípios. O amor, a graça não nos faz sair da lei. Ô bispo, mas a gente não está na graça, mas e a lei? A lei foi dada por Deus a Moisés e nem Jesus ousou, nem o próprio Jesus ousou a abolir. Pelo contrário, ele disse: eu não vim abolir a lei, pelo contrário, eu vim cumpri-la. Diga glória a Deus. Está dando para entender? Sim. Mas hoje em dia, a maioria das pessoas que congregam dentro de uma igreja não congregam de verdade porque amam a Deus, ou porque reconhecem Ele como seu Senhor ou seu Salvador. Porque é só ela não ser respondida, é só não acontecer na vida delas aquilo que elas gostariam que acontecesse, é só se levantar uma luta contra ela, que muitas vezes é motivo para fazê-la sair da casa e da presença dele. Agora eu fico pensando: imagina se você tivesse que pagar com a sua própria vida. Vem cá, vai aceitar Jesus? Vai ficar com Jesus? Vou. Então mata ela, esquarteja ela, divide ela no meio, arranca a cabeça dela, arranca os braços dela, queima ela viva. A maioria das pessoas hoje não estão preparadas para morrer, se necessário, em favor de Jesus Cristo. Estou falando besteira, gente? Não. Porque está todo mundo preocupado com o seu quê? Amém. Todo mundo é preocupado com a sua vida, todo mundo é preocupado com o seu umbigo, com o seu bem-estar físico, material aqui na terra. Por isso é que nós temos uma igreja fraca. Quando eu falo igreja, não é Recomeço, não é Universal, não é Batista, igreja, corpo de Cristo. Por isso é que nós temos pessoas no nosso meio que são fracas. São fracos, porque não conhecem verdadeiramente o amor de quem? Deus. Então ele diz: conheço as tuas obras e a tua tribulação e pobreza. Aí tem um parênteses e diz assim: olha, mas tu és o que, gente? Mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que hás de padecer. Olha Jesus dando, olha só Deus dando advertência. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais o quê? E tereis
uma tribulação de quantos dias? 10 dias. Aí ele fala assim, olha, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então nós vemos aqui o próprio Senhor Jesus falando que eu, você, nós que pertencemos ao corpo dele, seríamos colocados à prova. Nós vemos ele advertindo e dizendo, vem cá, não é porque você está no Evangelho, não é porque você se entregou para mim, não é porque você abandonou o mundo, virou as costas para o mundo e se entregou para mim, que as coisas vão ser fáceis para você, não. Digo de novo, toda rosa tem os seus espinhos. Mas ele falou, vem cá, permanece firme. Tu não está comigo, tu não me ama, fica firme. Fala para a pessoa que está do teu lado aí, fica firme. Fica firme. Pô, desse jeito ela vai acabar cometendo suicídio. Ele fala de novo, vai, fica firme. Fica firme. Pô, bispo, estão me perseguindo por conta da igreja, por conta do Evangelho, por conta do nome de Jesus. Poxa, bispo, estou passando por uma luta terrível. Fica firme. Permanece firme. Porque a sua comunhão com Deus, a sua vida com Deus, não depende das bênçãos ou dos milagres ou das vitórias que Ele possa dar a você. Se Ele te abençoar, amém. E se Ele não te abençoar, amém do mesmo jeito. Eu estou com Ele porque eu amo Ele, porque eu reconheço que sem Ele eu não sou nada, eu não posso nada. Quem está entendendo? Está entendendo mesmo? Sim. Você não pode ser fraco. Nós não podemos ser fracos, nós não podemos nos deixar levar pelas lutas ou pelos problemas que nós enfrentamos, que nós vivemos. Nós não nos podemos levar pelo que os outros falam, pelo que as outras pessoas dizem. Nós temos que ter a nossa fé em Jesus Cristo bem definida. Nós temos que ter a nossa fé em Jesus Cristo bem o quê, gente? Bem definida, acabou. Ele continua dizendo assim, Esmirna era uma rica cidade portuária e comercial da Ásia Menor, atualmente Izmir, a terceira maior cidade na Turquia. A igreja cristã que havia ali era pobre e o quê? O sofrimento pelo martírio era uma característica dessa igreja, pois o seu fundador, Policarpo, foi queimado vivo pelos perseguidores de Roma, que não aceitavam o fato de os cristãos servirem ao Senhor Jesus em vez de César. Milhares também foram martirizados depois dele. A vida e a liberdade foram oferecidas aos anciãos, a vida e a liberdade foram oferecidas ao ancião Policarpo. Se tão somente ele amaldiçoasse o Senhor Jesus, mas ele respondeu, há 86 anos sirvo ao Senhor, e ele só me tem feito o quê? Como poderia eu agora amaldiçoá-lo, sendo ele meu Senhor e meu quê? Salvador. Olha só, se você negar ele, a gente deixa você em paz. Se você rejeitá-lo, se você abandoná-lo, a gente deixa você livre. Olha o que ele respondeu, vem cá. Há tantos anos eu sirvo a esse Deus, há tantos anos eu sirvo a esse Senhor. Ele só tem me feito bem, Ele só tem me ajudado, Ele só tem me fortalecido. E agora eu vou rejeitá-lo, agora eu vou abandoná-lo? De maneira nenhuma. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí continua dizendo assim, a perseguição aos cristãos continuou ao longo dos séculos. Centenas de milhares
Alguns estimam milhões foram mortos na Europa durante a Santa Inquisição entre os séculos 13 e 19. A morte por tortura dos que não aderiram à Igreja de Roma foi oficialmente abolida no século 19. Mas as perseguições à fé evangélica continuam das formas mais sorrateiras até os dias. Acontece ou não acontece? Você vê que eles mesmos por aí fazem leis sempre tentando prejudicar a palavra de quem? De Deus. Os próprios políticos. Veja agora com toda essa situação do coronavírus. Com toda essa situação do coronavírus. Lembra lá no começo da pandemia? A primeira coisa que eles fizeram foi fechar o que, gente? Como se as igrejas fossem responsáveis ou culpadas pelo vírus estar se espalhando. E quando eles fecharam as igrejas, quando fecharam, lacraram as igrejas, impedindo que as pessoas congregassem nas igrejas, eles não se preocuparam com outras coisas que causavam ou traziam aglomerações. Porque eu lembro perfeitamente que na época que fecharam a igreja, os terminais de ônibus continuaram cheios e os ônibus lotados do mesmo jeito. É verdade ou não é? Verdade. Fala, gente. Verdade. Os parques, as praças, os supermercados, as pessoas na rua, no centro. Ah, bispo, mas parece que o povo também não pensa. Ah, bispo, mas parece que o povo também está maluco. Ah, bispo, mas parece que o povo também, meu amigo, independente do que acha ou deixa de achar o povo. A primeira coisa que eles fizeram foi justamente fechar o quê? As igrejas. E agora estão dizendo por aí as más línguas que eles vão querer usar as igrejas para que nas igrejas as pessoas sejam vacinadas. E aí? Se correr, o bicho pega. E aí? Digamos que eu me recuse a ser vacinado. Não quero ser vacinado. Você não pode pregar. Vai embora, sai daqui, vai para lá. Ah, eu não vou vacinar. Você não pode ir na igreja. Você não pode congregar. Você não pode ir no supermercado. Você não pode ir no shopping. Seus filhos não podem ir para a escola. Está dando para entender, sim ou não? Sim. E aí, diante de uma situação dessa, se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho pega. O que você faz? E é assim que eles vão começar a treinar o povo, é assim que eles vão começar a treinar as pessoas, para que quando o anticristo se manifestar, as pessoas façam tudo aquilo que ele quer, que ele determine que seja feito. Por que você acha que está todo mundo de máscara? Máscara protege as pessoas do coronavírus? Não. Fala, gente. Não. Máscara faz, cientificamente, pelo que os médicos falaram, máscara faz bem para a nossa saúde? Não. Estão doutrinando a gente. Estão doutrinando você. E cada vez vai ficar mais difícil. Cada vez vai ficar mais difícil. Cada vez vai afunilar mais. Há quem diga que antes da tribulação Jesus venha e leve a igreja. E há quem diga que não, que a igreja vai ficar e só vai depois. E aí? Mas o cerco, como é que fala? Não ouvi, como é que fala? O cerco está fechando.
E vai chegar um momento em que você vai ter que decidir. Ou você continua seguindo e servindo a Cristo, seguindo e servindo a Jesus, ou você continua amando, respeitando, obedecendo, fazendo a vontade dele, ou daqui a pouco você vai ser colocado entre a cruz e a espada. E aí, o que você vai fazer? Por quem é que você vai decidir? Qual será a sua decisão? Porque talvez para querer se livrar de alguma coisa, você até diga, não, todo mundo está indo, eu também vou. Maria, como é que fala? Hoje vocês estão animados para falar, hein, gente? Maria vai? Vai mesmo. Mas vai mesmo. Pô, bispo, mas e aí? Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Pegaram eles três, levaram para o rei e falaram, olha, eles não querem se dobrar diante da imagem que o senhor levantou não, hein? O senhor deu a ordem lá dizendo que aquele que não se prostrasse, que seria lançado dentro da fornalha de fogo. Ó, os três aqui não se curvaram, não se dobraram não. Vem cá vocês três, que história é essa? É verdade isso? Porque se vocês não se dobrarem, imediatamente vou lançar vocês lá dentro agora. Olha, enquanto o que o senhor está falando aí, nós não podemos responder nada, mas a gente não vai se dobrar não. Se o Deus a quem nós servimos, ele quiser livrar a gente, que ele nos livre. E se ele não quiser nos livrar, fique sabendo, rei, que nós não vamos nos dobrar diante dessa imagem. Diga glória a Deus. Pegaram eles, lançaram eles lá dentro da fornalha de fogo. Eles não foram impedidos de ser lançados da fornalha, eles foram lançados. Eu serei lançado, por amor a Jesus Cristo, você será lançado. Agora, uma coisa é você ser lançado, e outra coisa é que o mal consiga prevalecer contra a tua vida. Porque não prevaleceu contra a vida deles, porque junto com eles estava o Espírito Santo. E se eles tivessem negado? E se eles tivessem se dobrado? E se eles tivessem se curvado? E se eles tivessem se prostrado? Será que eles teriam sido salvos? Então, meu irmão, você, nós temos que colocar a nossa barba, porque a todo instante o diabo vai querer usar situações para nos fazer, ou para fazer-nos prostrarmos diante dele. O diabo vai querer te seduzir. O diabo quer seduzir a igreja. O diabo quer levar a igreja para o inferno. O diabo vai te apresentar situações, ou vai te apresentar coisas, querendo seduzir você, e se você não for um verdadeiro convertido, você vai cair na cilada do diabo e vai acabar perdendo a sua salvação, a troco de nada. Amém? Amém. Diz lá, a vida e a liberdade foram oferecidas ao ancião Policarpo, se tão somente ele amaldiçoasse o Senhor Jesus. Mas ele respondeu, há 86 anos sirvo ao Senhor, e ele só me tem feito bem. Como poderia eu agora amaldiçoá-lo, sendo ele o meu Senhor e Salvador? A perseguição aos cristãos continuou ao longo dos séculos. Centenas de milhares, alguns estimam milhões, foram mortos na Europa durante a Santa Inquisição entre o século 13 e 19. A morte por tortura dos que não aderiram à Igreja de Roma foi oficialmente abolida no século XIX, mas as perseguições à fé evangélica continuam das formas mais sorrateiras até o dia de hoje. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão que a igreja? 2 Timóteo 3:12. Quem se propõe a seguir verdadeiramente a fé cristã tem de saber, ela ameaça os poderes deste mundo que não aceitam nem se sujeitam ao Senhor Jesus. Por isso, os verdadeiros cristãos
sempre serão o que, gente? Não ouvi, serão o quê? Acabou. E aí, porque você é perseguido, você vai ficar toda hora dizendo, está me perseguindo? E porque você está sendo perseguido, você toda hora vai ficar chorando, vai ficar lamentando? E porque você está sendo perseguido, toda hora você vai ficar em posição de vítima, querendo que as pessoas tenham pena de você, achem você um pobre coitado? Meu amigo, isso faz parte do Evangelho. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Acabou. Participe desses momentos de luta, tribulação. Participe desses momentos de dores, de aflição, com alegria no seu coração. Que legal, estou sendo perseguido porque eu estou na presença de quem? Deus. Que legal, o diabo tem me tentado, o diabo tem feito de tudo para querer me desviar, para querer me destruir, porque eu estou na presença de Deus. Que legal, que bênção. Posso ouvir um amém? Amém. Fala assim, ó, que legal. Que legal. Não. Que legal. Que legal. Que bênção. Que glória. É diferente de você aparecer por aí, eu me persegui, ficar em posição de vítima, como se você não soubesse a verdade. Continua dizendo assim: quem se propõe a seguir verdadeiramente a fé cristã tem de saber, ela ameaça os poderes deste mundo que não aceitam nem se sujeitam ao Senhor Jesus. Por isso os verdadeiros cristãos sempre serão perseguidos. A tribulação era uma das características principais da igreja de Esmirna, que estava sendo triturada pela perseguição, mas sem querer seus perseguidores contribuíam para aumentar a qualidade de obra, de fé, de fidelidade dos cristãos daquela cidade ao Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. E sem saber, aqueles perseguidores estavam contribuindo para o crescimento espiritual dele. Amém. E é o que tem que acontecer com você. Estão falando mal, estão perseguindo, o diabo está tentando seduzir, você tem que usar aquilo a favor seu. O que você faz? Pega a Bíblia, medita na palavra de Deus, pega um louvor, escuta um louvor, dobra o teu joelho, faz uma oração, ora de manhã, ora de tarde, ora de noite, faz oração de hora em hora, aproveita aquilo para o seu benefício espiritual, fortalecimento espiritual. Posso ouvir glória a Deus? Que horas que eu estava acordado, Viviane, nessa madrugada? 2 da manhã eu estava acordado. Levantei e falei para ela: fica de joelho, vamos orar. Oramos 2 da manhã. Acabou. Viviane, peguei a Bíblia, peguei meu livro, desci, fui lá para a sala, acendi a luz, fiquei lendo, fiquei estudando. E Deus falando comigo, e eu me alimentando, e eu me fortalecendo. Diga glória a Deus. Fui dormir 5:30 da manhã. 5:30 da manhã fui dormir. Ao invés de ver a situação difícil, de ver a situação adversa, de ver as lutas, e ficar ali na posição de vítima, murmurando, reclamando, chorando. Não. Vou usar isso para me alimentar, vou usar isso para me fortalecer, vou usar isso para me renovar, porque lá na frente a glória de Deus vai ser vista através da minha vida. Quem está entendendo, gente? Vamos avançando então. Diz assim: Deus permite que todos os que são realmente dele passem pelo crivo das tribulações para o seu próprio benefício. Do contrário, ele jamais permitiria isso. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência de novo. E não somente isso, mas sabemos, mas também nos gloriamos
nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. Então, pera lá. Tribulação produz? Paciência. A paciência dá o quê? Experiência. E a experiência dá o quê? Esperança. Então, de novo, vamos guardar isso aí. Tribulação produz paciência. A paciência traz para a gente experiência. E a experiência traz para a gente Esperança. olha só. Uma coisa trazendo outra coisa boa para a nossa vida. Se não existirem tribulações, não haverá. Se não existirem tribulações, não haverá paciência, experiência e muito menos esperança. A falta de tribulações neutraliza a ação da fé. E como consequência faz o cristão se acomodar. Na igreja de Éfeso, por exemplo, não havia tribulação, mas ela estava morrendo espiritualmente na sua o quê? Autossatisfação espiritual, por ter abandonado o seu primeiro amor. Lembra que a gente pregou semana passada? Sim ou não? Sim. Aí continua dizendo assim: Esmirna foi considerada uma igreja rica, apesar de sua pobreza material. A sede por bens materiais tem sido um verdadeiro laço diabólico para os cristãos desavisados, pois se agarrar às riquezas materiais, tem sempre a pobreza espiritual como consequência. Não que a riqueza não seja uma coisa boa para o cristão. O que estamos falando é que nada, principalmente a riqueza, deve interferir no seu relacionamento Com Deus. Temos ainda mais algumas lições importantes do que o Senhor Jesus disse para a igreja de Esmirna. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rica, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas. Vira a folha aí. Está dando para entender, sim ou não? Você não está com calor, não, gente? Liga esse ar, pelo amor de Deus, eu estou derretendo. Ah, mas eu estou com frio. Senta mais aqui na frente. A próspera cidade de Esmirna tinha uma grande influência, tinha uma grande e influente população judaica, na qual muitos líderes religiosos se aliavam a Roma para perseguir os cristãos. Esses religiosos se gabavam de ser o povo da aliança, os escolhidos de Deus, mesmo depois de rejeitarem o Salvador e terem sido rejeitados por ele em sua hipocrisia. Por isso Jesus se refere a esses falsos como... Note que assim como Jesus tem sua igreja neste mundo, Satanás também tem a sua. E essa igreja satânica não é aquele que abertamente se declara assim. Cadê aquele outro óculos? Me empresta lá. Quem pegou meu outro óculos? Eu gosto tanto daquele lá, que aquele lá me faz enxergar até a alma das pessoas. Deixa eu pegar aqui. O pessoal está vendo a gente na internet? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Hein? Olha só. Isso aqui é maravilhoso. Ó. Note que assim como Jesus tem a sua igreja desse mundo, Satanás também tem a sua. E essa igreja satânica não é aquela que abertamente se declara assim. As principais igrejas satânicas são aquelas dos que se dizem escolhidos de Deus e não são igrejas que têm a aparência de cristãs, mas na verdade perseguem os verdadeiros cristãos e promovem doutrinas que desviam as pessoas da mensagem pura do Evangelho, do verdadeiro Evangelho.
Satanás promove seus interesses, envergonha o Evangelho diante da sociedade e dá causa para o mundo debochar da igreja do Senhor Jesus, que é apresentada de forma caricata. O Senhor Jesus diz ao anjo de Esmirna que está ciente dessa blasfêmia. Com certeza, tais blasfemadores não ficarão o que, gente? Você tem percebido que isso tem acontecido ultimamente, sim ou não? Sim. As pessoas querendo trazer o mundo para dentro, como se aquilo ali fosse o quê? Normal, natural. Pregadores, pastores, líderes religiosos, trazendo o inferno para dentro das igrejas de maneira... Hein? Não, como é que fala de igreja? Sem que a pessoa perceba, como é que fala? Hein? Não, superficial não, sutil. Eles vão introduzindo de maneira sutil. Daqui a pouco, mano, quando você vai ver, quando você vai perceber, está todo mundo perdido. Está todo mundo perdido. Como se aquilo que eles estivessem fazendo fosse correto. Quantos escândalos nós não temos visto? Estou falando besteira, gente? Não. Quem é inteligente aqui? Levanta a mão. Inteligente. Ah, tu já não? Quem é inteligente? Faz assim. Vem cá. Quantos escândalos nós temos visto nesses últimos dias na internet? Quantas coisas ruins, quantas coisas erradas nós temos visto na internet? E não adianta dizer que é mentira, não, porque não é. Não adianta dizer que é mentira, porque não é. Está tudo aí. Está tudo aí. Só não vê aquele que realmente não quer ver. E tem um ditado popular que diz que não tem pior cego que aquele que não quer enxergar, que não quer ver. Então os escândalos estão aí. E por conta dos escândalos, muitas pessoas estão se perdendo. Por conta dos escândalos, muitas pessoas estão indo para o inferno. Ah, bispo, mas está escrito. Ai, não tem uma palavra dessa? Ai, como é que fala, Viviane? Ai, daqueles por quem veio o escândalo. Não, o escândalo não está vindo por aquele homem que está falando, que está escrevendo, está dizendo lá, não. O escândalo está vindo por aquele que está fazendo. Ele que vigiasse, ele que tomasse cuidado para que não fizesse as coisas que vem fazendo. Porque Deus vai cobrar. Vai ou não vai? Fala, gente. Deus vai cobrar. Não vai cobrar de mim porque eu falei a verdade, não. Vai cobrar dele porque fez o errado e ainda continua fazendo o errado, como se o errado fosse certo. E ainda conduzindo muita gente para o inferno. Introduzindo de maneira sutil o que é errado dentro da igreja. Diga, está amarrado. Tá. Vamos continuar lendo para a gente orar. Aonde que a gente parou, gente? Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa. Temos de ser destemidos no meio das perseguições e aflições, tirar forças das fraquezas. As tribulações vêm para nos provar, mas toda prova tem um. O Senhor Jesus dá um alerta sobre uma tribulação de 10 dias, que provavelmente se referia a um período de intensa perseguição que estava por vir. Temos de estar preparados para esses períodos. Como cristãos sabemos que a perseguição contra a nossa fé é constante, mas sempre haverá momentos de pico, quando os inimigos da fé se levantarão com toda a força para tentar nos aniquilar. Permaneçamos firmes,
sabendo que esse período irá o quê? Passar. Gente, fala assim, ó, vai passar, vai. Vai passar. Não, mais forte, vai passar. Esse período de luta, de tribulação, de tentação, ele vai Passar. Você precisa ser forte. Você precisa tirar força da sua fraqueza. Por isso está escrito: diga ao fraco, Eu sou forte. por isso está escrito: diga ao fraco. Por isso é que está escrito que a força de Deus, ela se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Você precisa ser forte. Quando você perceber que o diabo está querendo te seduzir, quando você perceber que o diabo está querendo te levar, quando você perceber que o diabo está querendo te dar um banho, acorda, levanta, ora, jejua, leia a Bíblia, busca, medita, canta um louvor, faz alguma coisa, mas não se deixa seduzir, não se deixa levar, porque depois pode ser tarde Demais. Aí, para terminar, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda Morte. Para quem enfrentar a morte, para quem enfrentar a morte todos os dias por causa da fé, há um consolo e uma garantia: não sofrerá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? A primeira já conhecemos. Todos os dias nos cemitérios deste mundo, familiares e amigos se despedem de alguém que sofreu a primeira morte enquanto seu corpo desce à terra. É a morte física, que eu e você e todos os salvos e perdidos sofreremos. A segunda morte, porém, é a espiritual, da qual o próprio Senhor Jesus falou no final do Apocalipse. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. O dano da segunda morte não será sentido no corpo, e sim na alma do perdido, quando esta for lançada no lago de fogo pela eternidade. Os salvos, os vencedores, porém, não serão tocados por ela. Esses serão agraciados com a vida eterna na presença do Senhor, a quem fielmente servirão até a primeira morte. Então, gente, pelo amor de Deus, vigia. Desliga que ele está morrendo congelado aqui. Gente, olha para mim, vigia. Fala, vigia. Não está fraco, mas forte, vigia. Gente, vigia. Eu, você, nós, todos nós precisamos vigiar. Eu, você, todos nós precisamos colocar a nossa barba. Não pensa que porque você é antiga no Evangelho, não pensa que porque você conhece a Bíblia, a palavra de Deus há muito tempo, você está imune, porque você não está. Ele vai tratar de seduzir você. Olha só como é que é o diabo. Usou a serpente. A serpente foi lá e seduziu a quem? A Eva. Fala, gente. A Eva. Aí Eva foi lá e seduziu a quem? Adão. O diabo vai usar uma pessoa, vai usar uma situação, vai usar uma coisa para querer seduzir você, a se desviar do seu verdadeiro propósito na igreja, que não é milagre, não é cura, não é libertação nem prosperidade. É que o teu nome, o meu nome, o nosso nome esteja escrito no livro Da vida. O diabo vai querer que você perca a tua salvação, camarada. E ele sabe muito bem como fazer isso, porque ele sabe qual é o teu ponto fraco. Ele sabe qual é o nosso ponto fraco. Ele sabe aonde tocar, ele sabe aonde bater, ele sabe aonde, ele sabe de que maneira fazer, direitinho. E se você não vigiar, você vai dançar. Se você não vigiar, você vai dançar. E o pior, depois, pode ser tarde Demais. porque para morrer basta que você esteja Vivo. E vem cá, e se Jesus volta? A
Bíblia diz que ele virá como um ladrão. Ninguém sabe a hora que o ladrão vai aparecer para roubar. É de uma hora para outra. Num abrir e fechar de olhos, ele vem e aí. E se tu não está preparado? Então, não esteja na igreja apenas por aquilo que Deus pode fazer na tua vida. Não esteja na igreja apenas pelos milagres que Deus pode entregar a você. Se Ele fizer amém, se Ele der amém, se Ele ouvir a tua oração e responder o teu clamor, amém. Mas, meu amigo, se Ele não responder, se Ele não fizer, se não acontecer, amém do mesmo jeito. Eu não estou aqui pelo que Ele faz na minha vida, eu estou aqui por aquilo que Ele representa para mim. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Posso ouvir um amém? E isso eu tenho aprendido nesses últimos dias. O meu ministério era raso. Recebe a cura, seja curado. Colocava a mão no olho do cego enxergava. Abraçava o leproso era curado. Mandava paralítico levantava. Ia lá e abençoava. A velhinha estava morrendo, vai lá que a velha vai morrer. Aí no domingo estava a velhinha lá. Essa ideia. Mas e a alma? E a alma? Evangelho, alma tem que ter cura, tem que ter cura. Jesus cura, cura. Jesus liberta, liberta. Ele prospera, prospera. Ele transforma, transforma. Mas o verdadeiro sentido do Evangelho não é o milagre, é o amor. Você, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Falei hoje na live, 18 anos casado com a Viviane. Hoje eu não estou tendo condições de pagar ou de dar as coisas que há um tempo atrás eu tinha condições de pagar e dar para ela. Toda semana ela estava indo lá na dermatologista dela. Olha o negocinho. Eu não tenho. Aí imagina, eu não posso materialmente servir a ela. Então não, maluco? Ela não está comigo por aquilo que eu posso oferecer materialmente para ela, não. Ela está comigo porque eu amo ela e porque ela me ama, independente de nós nos amamos. Virão dias melhores? Você ainda tem dúvida? Paga para ver. Você ainda tem dúvida? Paga para ver. Isso aqui é um recomeço. E para a glória de Deus, nós ainda estamos recomeçando muito bem. Qual é a igreja que recomeça e tem 5 meses que numa quarta-feira tem um povo que nós temos aqui? Qual é a igreja que recomeça que num domingo, 8 horas da manhã, fica como no domingo passado a nossa igreja ficou lotada? Tendo ainda outra reunião 10, tendo outra reunião 3 e tendo outra reunião 7 da noite. Não tenha dúvida. Essa igreja não é do homem, essa igreja é de Deus. Não tenha dúvida. Mas o amor da Viviane para comigo e o meu amor para com ela não se restringe no que eu posso oferecer ou no que ela pode me oferecer. Hoje a gente está numa casa pequenininha, nós fomos na construção lá da nossa casa, que é uma enrolação, pelo amor de Deus. Cada hora é um mês. Primeiro é 40 dias, 50 dias, 60 dias, acaba 90. Nós estamos numa casa pequenininha, cachorro grande, cachorro pequeno, 3 crianças, ela, o pessoal que ajuda lá em casa. A cachorra safada sobe no sofá da mulher e mija. O que ela não fazia, está fazendo. Todo mundo dormindo na mesma cama, eu, a Viviane e as crianças. Acordo cheio de dor na coluna. Minha perna não cabe na cama, fico com a perna pendurada. Mas a gente está firme. A gente está bem, a gente está na fé, a gente está trabalhando, a gente está avançando. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus! Tá bom. Dias melhores virão? Sim. Claro que virão. Mas e aí? A base de tudo aqui, para a gente estar firme, o que é? É o amor, rapaz. É o amor. Então, quando você ama a Deus, se Ele deu, se Ele não deu,
Gabriel, você hoje pediu sorvete para o papai. Papai deu sorvete? Hã? Você me ama? Acabou, pronto. Não dei sorvete, não dei, acabou. Sábado tomou 10. Não vai tomar hoje, acabou. Mas por que você não vai me dar? Porque eu não vou. Tu me ama, Gabriel? Muito ou pouco? Mas vai deixar de amar o pai porque o pai não deu picolé? Vai deixar de amar o marido porque o marido não pagou? Ou vai, Viviane? Aí vai cantar assim, ó. Eu não adoro pelo que ele faz. Eu adoro pelo que ele é. Mas vocês entenderam, igreja? Sim. Nós temos que estar preparados para tudo. Para tudo. Não estou falando de religião, não estou falando de denominação, não estou falando de igreja. Estou falando do Evangelho. Estou falando do Evangelho. Quero ver se fosse no passado. Nega Jesus. Não vou negar. Pum! Nega Jesus. Não vou negar. Amarra a corda de um lado do outro e estica as quarteiras. Como aconteceu com ele, com o fundador da igreja de Irmina. Nega Jesus, não vou negar. Taca algo e joga fogo. Queima ele vivo. Duvido. Muita gente se rende a coisas pequenas. Se rende a coisas pequenas. Hoje eu fico admirado com muitas igrejas evangélicas que não ficam dando nada para o povo da igreja. Eu não vou dar mais droga nenhuma para vocês, eu não vou dar mais nada. Se tu não quiser vir, tu vem. Não vou dar mais nada. Não vou dar. Não vou dar. Não vou dar. E olha que eu fico refém das minhas palavras. Não vou dar. Não vou dar. Não vou dar. Ai, cadê aquela água que o senhor dava? Está lá no bebedouro. Vai lá e pega essa coisa. Eu não vou dar. Eu não vou dar. Eu não vou dar. Eu não vou dar. Prefiro ter 10 pessoas que tenham conhecimento e inteligência e sejam convertidas e sejam salvas, que uma igreja cheia de pessoas vazias. Hoje eu me admiro dessas igrejas. O povo vai para a igreja, aqui ó, para a Batista, aqui ó, dá a Bíblia aí. Todo mundo passa com a Bíblia na mão, vai para a igreja. Aí eu vou perguntar, você trouxe a Bíblia hoje? Vou me perguntar, mas não vou nem falar nada, vai o povo passa para mim, senta lá. Eu já fui. Um dia a Viviane estava fazendo culto aqui domingo de noite, eu falei, deixa eu lá ver como é que ele está. Entrei lá na igreja dele. Não dão nada. Pega a palavra e prega a palavra. Outras igrejas evangélicas que a gente vê por aí, grande, mas que trabalham não com emoção, trabalham com conhecimento e inteligência. O povo não é isso aqui. Palavra de quem? De Deus. Não ouvi palavra de quem? De Deus. E é isso aqui